Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Uma pesquisa da UFMG desenvolveu um sistema que pode dar total autonomia a cegos na hora de pegar ônibus. O repórter Bernardo Miranda conversou com o professor do Laboratório de Sistemas Inteligentes da Escola de Engenharia da UFMG, Júlio César Davi Melo, que desenvolveu o projeto. Vamos acompanhar. Então, professor, para a gente começar a nossa conversa, como é que funciona esse sistema que o senhor criou aí, que facilita aos cegos conseguirem identificar os ônibus que eles querem pegar e também ao motorista saber que tem um cego esperando por ele no próximo ponto? O sistema funciona basicamente através de radiofrequência. O deficiente visual ele tem um transmissor e nos ônibus existe um aparelho receptor. O deficiente visual, usando um menu de voz, com mensagens de voz, ele programa o seu aparelho transmissor para enviar para os ônibus o código da linha que ele quer tomar. Por exemplo, 5902. Ele programa essa linha, 5902, dígito a dígito, e essa linha fica armazenada no aparelho dele. Quando ele quer fazer o uso dessa linha, ele da mesma forma, escutando as linhas que ele já havia gravado previamente, ele seleciona aquela que ele quer naquele instante e manda transmitir o código daquela linha. A partir desse ponto, então, todos os ônibus que estão passando naquele ponto, eles vão receber esse código. Aqueles ônibus que não são dessa linha ignoram o código, porque não é a linha que está sendo solicitada, não é a dele. Aquele ônibus que tem o código que o deficiente quer, ele identifica que o código é do ônibus e sinaliza para o motorista, através de um aviso sonoro, um apito, um bip, que existe um deficiente no próximo ponto que quer tomar aquele ônibus. Quando o ônibus se aproxima, ele começa a vocalizar uma mensagem na porta de entrada do ônibus, anunciando qual a linha que está chegando. Com isso, o deficiente identifica que o ônibus dele chegou, embarca e desliga o aparelho. Ou seja, isso dá total autonomia para que o cego consiga pegar ônibus sozinho, sem a ajuda de ninguém, né? Isso. A maior reclamação dos cegos com quem nós temos conversado, antes e depois do desenvolvimento desse sistema, é com relação a poder selecionar o ônibus que ele quer tomar. Ele consegue perfeitamente chegar até o ponto e consegue saber exatamente onde é que ele deve descer. Mas o problema maior é ele sinalizar o ônibus que ele deseja tomar quando ele está no ponto. E esse aparelho dá essa autonomia para ele. Agora, professor, esse sistema começa a ser implantado em Ribeirão Preto, é isso? Não, ele foi instalado inicialmente em Jaú, já está em funcionamento em Jaú há mais de um ano, e recentemente foi instalado um sistema pequeno ainda, que não abrange toda a cidade, em Araucária, e existem outras solicitações de outras cidades que estão também interessadas no sistema. Aqui em Belo Horizonte, a prefeitura, a BH Trans, demonstrou algum interesse em ter esse sistema na linha de ônibus gerenciadas pela Executivo Municipal aqui? Alguns contatos que nós tentamos fazer com a BH Trans, com a prefeitura, não foram avantes, não foram bem sucedidos. Nós estamos aguardando uma oportunidade para fazer o contato com eles, para poder demonstrar o sistema e saber do interesse da BH Trans em fazer um teste piloto. Já foi feita uma demonstração experimental numa linha de ônibus em Belo Horizonte, e agora a ideia é que a BH Trans possa, de certa forma, homologar esse teste piloto para avaliar a instalação ou não do sistema. E professor, esse sistema é barato? Qual que é o preço dele? Qual que é o custo para viabilizar esse sistema nos ônibus? Para o volume que está sendo praticado atualmente, que é da ordem de 100 unidades, o custo do transmissor está saindo em torno de R$350, R$400. Esse é o custo para o deficiente, e o do transmissor está saindo a R$850. São 10h26, ainda sobre a acessibilidade no trânsito. A capital mineira tem hoje apenas um táxi adaptado para atender a pessoas com mobilidade reduzida, porém, essa frota deve ser ampliada em mais 60 veículos ainda este ano. Confira os detalhes com Jean Peter Miranda. Conversamos aqui na Band News FM com Jussara Belavinha, que é diretora de atendimento e informação da BH Trans. Vamos falar com ela sobre a frota de táxi e o atendimento direcionado aos cadeirantes aqui na capital mineira. Olá, Jussara. Olá, tudo bem? Tudo ótimo, Jussara. Nós temos hoje aqui na capital uma frota de quase 6.000 táxis e por enquanto nós temos apenas um veículo que está adaptado para atender pessoas com deficiência ou pessoas com mobilidade reduzida
reduzida, em especial os cadeirantes. A BH Trans tem algum estudo para poder determinar qual número de veículos seria necessário para atender a essas pessoas? A gente estudou o que existia de acordo com os índices do IBGE de número de pessoas com deficiência. Chegamos a um número de 165 mil pessoas pelo censo do IBGE que teriam deficiência relativa à mobilidade no município de Belo Horizonte, mas fica muito difícil, a gente não tem instrumentos técnicos para chegar exatamente ao número que seriam necessários de táxi. Então, pegando uma relação com o que algumas outras cidades haviam feito, buscamos assim saber o que tinha dado certo em outras cidades, o que não tinha dado certo, aonde tinha vingado o serviço, e chegamos a um número de 60 permissões. É um número inicial que a gente tem que ser mais conservador. Nós achamos que era melhor, se tiver errado, a gente errar para menos, colocar um número menor de carros, e aí, acompanhando o serviço, a gente vê que está havendo procura acima do número de veículos disponíveis, a gente partir para uma outra licitação ampliando esse número. E a procura, como que tem sido a procura em Belo Horizonte por esse tipo de transporte? Olha, como nós temos apenas um táxi, o que acontece é que ele trabalha demais o dia inteiro, ele tem agendado e praticamente, o táxi que tem hoje na cidade, ele só trabalha com pessoas agendadas e são os mesmos usuários que já se programam para diariamente utilizar esse táxi. Ele não tem como atender novos usuários. Então, o que tem hoje aqui, ele é um sucesso. E a BH Trans, ela recebe algum tipo de reclamação de pessoas que têm esse tipo de necessidade especial e não encontra o serviço? É engraçado que não, As pessoas acham que não existe esse serviço e como não existe, não reivindicam, O que a gente sabe é que tem o retorno, esse carro, que tem em Belo Horizonte, é impressionante, assim, o quanto ele é útil e o quanto as pessoas ficam satisfeitas da possibilidade dele poder usar um carro, chamar um táxi, ir num shopping fazer uma compra, ir num médico fazer um atendimento sem ter que obrigatoriamente alguém tá levando. Então a gente tem muito retorno disso, das pessoas que ficam assim, olha, pela primeira vez na vida eu tô podendo ir ao shopping fazer uma compra sem obrigatoriamente ter que ter alguém me levando e pedindo alguém da família para levar. Então isso é uma coisa assim que vai facilitar muito a vida das pessoas e eu tenho certeza que vai ser um serviço muito bem-vindo para a cidade. E com certeza, como você disse, vai aumentar muito a autoestima dessas pessoas devido a esse grau de independência que elas vão ter com esse serviço. Com certeza. Conversamos aqui na Band News FM com Jussara Belavinha, que é diretora de atendimento e informação da BH Trans, falou com a gente sobre esse serviço de táxi, um serviço especial para atender pessoas com mobilidade reduzida e que deve ter 60 novos veículos até o fim desse ano. Jussara, muito obrigado pela sua participação na Band News. Até uma próxima vez. Obrigada a vocês pela oportunidade. Agora são 10h30, dando sequência ao nosso grande BH em pauta de hoje. Falamos agora sobre o treinamento dado a motoristas e cobradores de ônibus para auxiliar pessoas com deficiência. Já na ponta da linha está o assessor da Diretoria de Desenvolvimento e Implantação de Projetos da BH Trans, Max Wilson Ramos. Max Wilson, bom dia. Bom dia a todos da Band News estamos ao vivo, estamos aptos a responder. Então tá certo. Max Wilson Ramos, como é feito o treinamento de motoristas e cobradores para o atendimento desse público tão especial, esse público com limitação de mobilidade, esse público com necessidades especiais? Bem, a BH Trans, desde 2005, desenvolve um programa chamado Eu Respeito, em que esse programa leva em consideração as características da deficiência de cada um. Porque a deficiência não é apenas de locomoção, ela Sim. pode ser visual, tem vários tipos de deficiência. Sendo assim, por meio desse programa, todos os operadores que têm que passar por esse treinamento, eles são treinados a como abordar o deficiente, como tratar cada caso. Entendi. Esse treinamento ele é feito com qual periodicidade? Ele é frequente. Atualmente, no projeto estratégico da BH Trans, denominado Qualibus,
Esse projeto vem desenvolvendo um programa que chama-se Certificação dos Operadores, ou seja, todos os cerca de 13 mil motoristas e cobradores do sistema de transporte convencional de Belo Horizonte passarão por esse programa de certificação, cuja base do programa é a mobilidade urbana sustentável, né? O pilar desse programa, visando a mobilidade urbana sustentável, é lembrar que a vida das pessoas é sempre mais importante. Assim a gente trabalha com os operadores a importância do cuidado da vida dos usuários, respeitá-los, auxiliar aqueles que têm mobilidade reduzida, dificuldade de locomoção. Sim. Agora estamos conversando com o diretor de desenvolvimento e implantação de projetos da BH Trans, Max Wilson Ramos. Agora, Max Wilson, qual é a frota total de ônibus gerenciados hoje pela BH Trans e quantos desses conta com esse mecanismo especial para que as pessoas tenham o direito de ir e vir? Perfeitamente. A frota atual de Belo Horizonte do transporte convencional é 3.024 veículos. Desses, 76 são veículos equipados com sistema de elevador. Sim. São veículos acessíveis. Ainda é um número relativamente pequeno em relação à frota, mas existe plano futuro aí para expansão dessa frota adaptada? Nós acreditamos que dentro de 1 ano e meio a 2 anos, provavelmente 100% da frota seja acessível. Ah, que seria ideal, né? Existem vários relatos, Max Wilson, de motoristas que não param para o cadeirante, a falta de equipamento inoperante no ônibus, o equipamento com defeito. Existe um acompanhamento da BH Trans em relação a essas questões? Sim. No tocante ao problema da operação, do defeito do equipamento, isso acontece, mas acontece muito esporadicamente. Todos os veículos passam por uma vistoria aqui na BH Trans, eles são não só fiscalizados aqui na vistoria, quanto também em operação lá nas ruas da cidade, pelos fiscais da BH Trans. Entretanto, vez ou outra acontece mesmo. Uhum. Tem aquela questão do motorista que para longe da calçada, dificulta o acesso, até mesmo no veículo que não é adaptado, mas que poderia facilitar o acesso dessa pessoa ao coletivo. O motorista para longe da calçada, dificulta o acesso e muitas vezes as pessoas não ajudam essa pessoa ali a embarcar no ônibus. Conversamos sobre a questão da mobilidade junto à BH Trans, sobre a questão de treinamento dado a motoristas e cobradores de ônibus no auxílio a pessoas com deficiência. Conversamos com o assessor da Diretoria de Desenvolvimento e Implantação de Projetos da BH Trans, Max Wilson Ramos. Max Wilson, uma ótima quarta-feira, um bom dia para o senhor. Para todos nós, se Deus quiser.